Olá, meu irmão, minha irmã, tudo bom com você? Quero te convidar a refletir junto comigo o Evangelho desta quarta-feira, dia 16 de outubro. Nós estamos na 28ª semana do Tempo Comum. O Evangelho de hoje é de São Lucas, capítulo 11, versículos de 42 a 46. Disse Jesus aos fariseus: Ai de vós, fariseus, que pagais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as hortaliças, mas deixais de lado a justiça e o amor a Deus. Era preciso fazer estas coisas sem omitir aquelas. Ai de vós, fariseus, que gostais de ocupar os primeiros lugares nas sinagogas e as saudações nas praças públicas. Ai de vós, porque sois como sepulcros que não se notam e sobre os quais a gente pisa sem saber. Um dos doutores da lei tomou então a palavra e lhe disse: Mestre, falando assim, tu nos ofendes a nós também. Respondeu Jesus: Ai de vós também, doutores da lei, porque estáis impondo às pessoas fardos impossíveis de carregar, ao passo que vós mesmos nem com um dos dedos os tocais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, ontem nós ouvimos, o Evangelho, a explicação, Jesus sendo direto com o fariseu e chamando ele de insensato, diante de uma crítica que o fariseu fez a Jesus. Tem uma passagem do Evangelho em que Jesus entra no templo e ele encontra as pessoas ali fazendo tudo no templo, menos oração. E pega um chicote e começa a dar chicotada em todo mundo e jogar aquelas bancas, aqueles cambistas, coloca todo mundo para correr. Nós falamos da radicalidade do Evangelho, de fazer de um lugar que é de Deus acontecer ali aquilo que é de Deus. Pois bem, a chicotada de Jesus ela não é só fazendo chicote e na prática. A chicotada de Jesus é com as palavras também. E hoje aqui ele está metendo o sarrafo. Ai de vós, fariseus, que pagais o dízimo da hortelã e da arruda, de todas as hortaliças, mas deixais de lado a justiça e o amor de Deus. Ai de vós, fariseus, que gostais de receber elogios, que ocupais os primeiros lugares, gostais de ficar nas praças públicas sendo elogiados. Aí o mestre da lei toma a palavra ofendido, e aí Jesus aproveita e vai no mestre da lei também. E ai de vós também, mestres da lei, doutores da lei, porque estáis impondo fardos. Sabe aquele momento que é melhor ficar calado e ouvir e receber? É o momento que esse mestre da lei não soube fazer, aproveitar. Por que Jesus está fazendo isso? Porque era necessário falar. E até o momento ninguém havia dito para esses fariseus, para esses mestres da lei, doutores da lei, aquilo que eles precisavam ouvir. E o que é que Jesus está dizendo? A verdade de Deus. Então, meus queridos, não fiquemos intimidados quando nós estivermos no exercício da nossa missão, principalmente você que é pregador, anunciador do Evangelho, e você tiver diante de você a necessidade de falar, seja para quem for, fale. Se for a verdade de Deus, não se omita, fale. Ainda que a pessoa diga: mas padre, assim o senhor me ofende. Que interessa que você está ficando ofendido? Interessa que essa é a verdade de Deus, ela precisa ser anunciada. Se você está ficando ofendido, muda de vida. Se você está ficando incomodado com a palavra de Deus, converta-se. E aí, nós que anunciamos, se a pessoa se mostra dessa forma, aí que a gente tem que continuar mesmo, aí que tem que falar mais ainda. Porque a palavra de Deus ela precisa ser anunciada dessa forma. Tem muitos pregadores, tem muitos anunciadores, padres e pastores que hoje estão pegando o Evangelho e falando ao seu público aquilo que o seu público quer ouvir.
E a palavra de Deus, ela não pode ser anunciada desta forma, né? A palavra de Deus, ela precisa ser anunciada como precisa ser. Como que ela precisa ser anunciada? Não aquilo que é a tua vontade, não com medo de magoar, de machucar, não pensando na pessoa, mas pensando em Deus, se colocando como instrumento para que Deus fale naquele momento. É só você rezar e falar: Deus, age. É só você rezar e se preparar, lógico, né? E falar: Deus, fale. Pronto. Espírito Santo, pode agir, eu sou instrumento teu. A oração de Nossa Senhora: eis aqui a serva do Senhor. Então é só você dizer: eis aqui o teu servo, Deus. Fala para esses filhos teus. Não são meus filhos. Não é aquilo que eu quero falar. Eu me coloco como instrumento para que o Senhor diga. Se prepara. Já participou de uma missa em que você sai da missa, ou talvez de um culto, porque tem pessoas que não são católicas que me acompanham, né? Ou talvez de um culto que você participou, que você saiu dali e falou: nossa, mas o padre falou tudo para mim hoje, a carapuça me serviu, o pastor falou para mim hoje o que ele falou que eu estou vivendo. Como é que ele sabe disso? Não sou eu não te conheço, né? Olha esse evangelho, talvez já tenha acontecido aqui por rede social, você ouvindo essa reflexão do evangelho que eu faço todos os dias, e tenha servido para você as minhas palavras. Não são palavras minhas, meus queridos. Eu estou aqui, né, pegando o evangelho e explicando para você aquilo que é vontade de Deus para a minha vida e para a sua. Antes de anunciar o evangelho, antes de falar para você, ele é anunciado primeiramente para mim. Então eu preciso ouvir, entender, né, acolher a palavra de Deus primeiramente comigo, para depois eu falar, senão isso torna hipocrisia, né? Então é Deus quem nos fala, e aqui nós precisamos tomar um cuidado muito grande, como disse, porque tem aqueles que às vezes pregam o evangelho para agradar determinado público. Afaste dessas pessoas, feche seus ouvidos, não acolha a palavra de pessoas que usam da palavra de Deus desta forma. E não fique magoado, chateado, quando você ouvir a palavra de Deus sendo anunciada como precisa ser, de uma forma mais dura, de uma forma mais enérgica, como precisa ser. Por quê? Porque Deus nos conhece e Deus sempre se utiliza de pessoas para nos falar. E quando Deus nos fala, Ele não fala, que está muito claro no Evangelho de Jesus se dirigindo aos fariseus e aos doutores da lei. Quando Deus nos fala, Ele não fala para nos agradar. Deus não fala com palavras doces. Ele fala aquilo que precisa ser falado. Se vai te machucar, se vai doer, isso aí é um problema seu que você vai ter que trabalhar. Ferida, machucado, para ser curado, a gente precisa mexer nela. Precisa fazer curativo, precisa colocar medicamento, precisa enfaixar, cuidar, até que realmente ela sare, né? Nós não entendemos nada da vida e nada da nossa vida. Deus nos conhece melhor do que nós mesmos. Então Ele vai falar e Ele vai fazer aquilo que precisa ser dito e ser feito para que nós sejamos curados, para a gente poder crescer, para poder amadurecer. Deus vai fazer aquilo que precisa ser feito e vai dizer da maneira que precisa ser dito, como disse, utilizando de palavras, de meios, para que a sua palavra chegue até nós. A nossa parte nós temos que acolher, apenas acolher, porque o Senhor nos conhece. Então, ao ouvirmos a mensagem deste Evangelho, no início deste dia, ouvindo Jesus falando desta forma, que possamos observar na nossa vida. E se nós não estamos nos fechando para aquilo que Deus tem nos falado, querendo ouvir palavras doces, palavras que vão amaciar o nosso ego, palavras que são as palavras que nós queremos ouvir, né? Se não estamos vivendo desta forma, se estiver, está na hora de parar e corrigir e acolher aquilo que o Senhor está nos dizendo, da maneira como o Senhor quiser nos dizer. Deus abençoe você, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.